Olá, vamos fazer agora uma leitura atemporal para o signo de Touro, para a egrégora de Touro. Espero que sirva, que ajude muito aos nativos do signo de Touro, do elemento terra. Espero que ajude a maioria de vocês, lembrando que essas energias devem estar sintonizadas com vocês. Se não sintonizar é porque não é para vocês. Deem uma olhada na leitura do signo ascendente. Muitas vezes ela ajuda muito. E a leitura do signo lunar também, que para mim pelo menos faz sempre muito sentido, tá? Olha, Rei de espadas saltando aí, representando a vitória, justiça também, frieza até, capacidade de raciocínio rápido, lógico. Então vamos lá. Quais são as energias para o signo de Touro? Os nativos de Touro. Atenção, muito cuidado para não parecer, não passar uma imagem de uma pessoa muito egoísta, muito atracada com questões materiais, né? Não passar a ideia de uma pessoa que é mais ligada a questões materiais do que propriamente a amigos, ao convívio com outras pessoas, né? Para não passar a ideia de que se é uma pessoa muito materialista, a justiça, a carta da justiça me remete muito a equilíbrio, a cautela, a sabedoria, ao que é justo entre as partes, não apenas do que é justo pra gente, né? Saber ver o que está além do que é nosso, do que está além do que nos pertence, né? Ter equilíbrio nas decisões, não permitir que se julgue e que se decida apenas por aqueles ou por aquilo que nos é mais cômodo, mais próximo, mais familiar, mais amigável, né? Saber distinguir entre o certo e o errado, envolva quem for, saber aplicar a correção. É interessante essa carta ser na mesma posição para o outro signo de Áries, né? Aqui está o desapego, é como se a gente estivesse falando do extremo, de um extremo ao outro, né? Uma figura que é totalmente apegada a questões materiais e a outra que abre mão completamente dessas questões materiais e só carrega consigo aquilo que é necessário, né? Aqui é como se tivesse um extremo oposto. Há uma dúvida ou há um problema, talvez uma circunstância que possa deixá-los ou deixar a muitos de vocês com as mãos amarradas, né, para tomar uma decisão, ou as mãos amarradas para seguir em frente. É como se você se sentisse ou você estivesse definitivamente se colocando numa situação estática, uma situação de controle total, ou uma situação de obstáculo, de embarreiramento, que ela está tão favorável a você que te impede de seguir em frente ou te impede de fazer algo que você deveria fazer, mas como você está numa situação cômoda, então por ali você fica mesmo, né?
Pode ser também que alguma decisão judicial, alguma decisão de alguém que tem o poder de decidir entre o certo e o errado, entre o bom e o mal, alguma decisão possa ter te causado muito sofrimento, tendo você razão ou não. Talvez essa decisão te colocou, te colocado nesse lugar estático, nesse lugar em que você não se move, né? Em que você achou cômodo e não quer sair. Pode ser que essa satisfação, né, esse comodismo, digamos, não sei se essa palavra é correta, esse comodismo, ele tem a ver com uma situação familiar ou uma situação em que você está, uma situação em meio a uma realidade familiar ou uma realidade amigável, como se você estivesse entre amigos ou entre famílias, né? E como você está entre eles, você se sente protegida, protegido, cômodo, né? Para não fazer ou para fazer alguma coisa, né? A carta central, ela fala de um imobilismo, mas a gente vê aqui na última linha que a gente está falando da necessidade ou da capacidade que você tem de avançar, da capacidade que você tem de mudar o estado de coisas que está acontecendo aqui, né? Porque a gente tem arcanos maiores que falam muito, aqui no centro também, que falam muito sobre situações importantes, né, relevantes, mudanças significativas da vida ou passos significativos que você pode dar, que pode mudar a sua realidade. E não necessariamente para uma situação ruim, embora a gente tenha aqui um conjunto de cartas que fale que tem espadas, que mostre até as figuras mesmo, elas mostram bastante a coisa de sofrimento e tal. O 10 de espadas, ele fala de sofrimento, é como se você tivesse passado por uma situação ou por momentos extremamente difíceis, cansativos. Isso pode até ter a ver com a questão da saúde, mas ele também mostra um encerramento disso, né, dessa etapa, um encerramento dessa situação. Então isso, de qualquer forma, ele está terminando. Agora veja que o 5 de espadas, ele também pode ser um indicativo de que alguém nessa história, ou alguém nessa situação toda, pareceu que venceu, mas não venceu, né? Ou é como se você vencesse, mas ainda não venceu, você saiu-se bem dessa situação, mas você sente que ainda não é isso que aconteceu, tá? A última linha, ela tem cartas boas, porque o mago, ele fala de um poder de realização, né? Como se você tivesse as ferramentas e todos os elementos necessários em mãos, né? Em sua posse, para poder mudar o conjunto de coisas, né? O 9 de copas, ele é uma carta muito boa. Se tem o 9 e tem o 10, o 9 de copas, ele é a sinalização da realização de um sonho, né? É uma situação aqui em que traz uma profunda alegria, no sentido de autossatisfação. E ao mesmo tempo que o 10 de copas, ele é a satisfação plena, né? É como se fosse a realização, a alegria plena, no sentido de que você comemora, você sente essa alegria, você compartilha essa alegria com aqueles que você ama, né?
Então, vamos ver aqui, a futuro a gente tem uma celebração, então o que quer que seja, parece que você finaliza muito bem, porque você comemora com as pessoas que você gosta, que você ama, que você, né, que são afins ao seu coração, à sua vida, né? O 8 de paus, que fala também de um tempo, né? Como se diz, algo que acontece de forma mais rápida, algo favorável a você. E isso pode estar ligado, que a gente tem o 8, e aqui a gente tem o 8, a gente pode estar falando de questões materiais ou de realização pessoal no campo material, no campo financeiro também. A gente pode estar falando disso, de qualquer forma é algo que acontece rápido, mas é algo, a mudança pode acontecer rápido, mas é algo que vem sendo trabalhado há muito tempo, né, e tem tido muita atenção da sua parte, né, é algo que não começou ontem, é algo que vem sendo trabalhado ao longo do tempo. De certa forma, a sensação que eu tenho com pendurado aqui é que parece que a coisa estava sem movimento, né? Que você não imprimia movimento nessa situação, que você não se decidia, não caminhava, não ia adiante, ou a própria situação não se desenrolava, né? Mas ao que tudo indica, há alguma decisão, algum movimento que é feito aqui de sua parte que muda tudo, né? Que tudo aquilo que parecia ser um trabalho longo, que não apresentava resultados, de repente você vai, né, comemorar, vai celebrar essa realização pessoal, tá? Bom, seguindo de tudo, é isso que eu tenho para vocês agora. Espero que os ajude nesse momento. Muito obrigada e até a próxima.